Uma pessoa que adorar eles terá a mesma natureza deles e a influência geral deles. Então ele falou para Jesus Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Veja que no texto de Mateus, capítulo 4, que foi a última tentação de Cristo Jesus, a primeira foi concernente à carne, transforma essas pedras em pães. A segunda foi concernente à alma, pula daí, tu não és filho de Deus? Pula daí. Então é concernente à alma, ao status, à vaidade nossa. Né? E não é apenas 3 tentações, são 3 áreas de tentação. E a quarta tudo é espiritual. Está vendo esses reinos, esses foguetes, essas nações, o poder da terra, dos reis? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Jesus Cristo olhou para ele e disse: só a Deus adorarás e a Ele servirás. Ele queria que Jesus Cristo se ajoelhasse perante ele e adorasse. Por quê? Porque a adoração é um tipo de emanação de amor celestial. Então só a Deus devemos ter essa emanação, nem a homens, nem a nada. O tipo de adorar é um tipo de servir, então entra em completo Wi-Fi e contato. Era isso que Lúcifer queria de Jesus Cristo. Mas Cristo disse: não, só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Hoje, mais do que nunca, os homens continuam negociando a sua adoração com o diabo. O diabo continua oferecendo o poder da terra, os poderes da terra. Para os homens, eles estão aceitando fama, dinheiro, poderes. Ele é um negociador. Ele quer este tipo de amor celestial. Esse amor celestial deve ser dado só a Deus. Chegou a hora de nós adorarmos a Deus. Adorar a Deus é algo maravilhoso, que faz você entrar em conotação com o divino. Sim, nós adoramos a Deus, o católico deve adorar a Deus, o crente deve adorar a Deus, os judeus devem adorar a Deus, sim, dentro das nossas organizações. Você não deve adorar a denominação, você não deve adorar a homens, embora que os homens merecem honra, mas a adoração é só a Deus, só ao Senhor. Nós adoramos a Deus pela principal riqueza que Ele nos deu, que é a vida. Você nunca parou para pensar os 3 tipos de tentações de Cristo? Uma na carne, que é o pão, é a água, é o mantimento, é as condições da laprata. A outra é na alma: eu sou isso, eu sou aquilo. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Tu és forte, faz isso. E a terceira é no espírito exclusivo. O que aconteceria se Cristo tivesse se ajoelhado e adorado ao diabo? Ele estaria com a mesma natureza do diabo. Ele iria entrar em conotação com a natureza do diabo. E ele teria poder sobre Jesus Cristo. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. E olha que ele oferece: eu te dou isso, eu te dou aquilo. E aí eu me lembro de um cara que queria ficar rico. Ele queria ficar muito rico. Ele queria 3 coisas: dinheiro e mulher. E ele falou com o inimigo, e o inimigo apareceu para ele na sala dele. Quem me contou foi a irmã dele. E disse: tudo isso eu te dou, se você prejudicar a sua irmã. Ou seja, ele ofereceu e exigiu em troca. E ele prejudicou e acabou com a vida da irmã. Com isso, ele viveu vários anos na Alemanha, ganhou um emprego na Volkswagen e ficou podre de rico.
e teve o que pediu. E antes de morrer, veio morrer no Brasil, e ele contou para a irmã e pediu perdão. E a irmã foi tão grande que disse: se você for para o inferno, por causa desse pecado, você não vai não, que eu te perdoo. Mas acabou com a vida da irmã, o casamento da irmã acabou com tudo. Então é isso que o inimigo faz, ele quer adoração. Ele quer que você sirva, é o anticristo que quer a adoração, que quer se sentir o Deus, como Deus, ele vai se sentar no trono igual a Deus e exigir adoração. Deus é bom. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você passe lutas e tribulações nesta vida, você tem o principal. E o principal é a vida. Sim, a vida que muitas vezes nós não reconhecemos o seu valor. A beleza, a vida, a saúde, as oportunidades que a vida nos dá, nós somos muito ingratos. Por quê? Porque nós achamos que merecemos mais. Nunca vemos aquilo que recebemos. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é ingrato, é por natureza mesmo nossa. Porque a gente nunca vê o que foi dado, o que foi feito. A gente só vê aquilo que poderia ser feito, o que poderia ser dado. Você, às vezes, todos nós seres humanos somos assim, a gente não vê os pés que Deus nos deu para andar, mas fica reclamando porque Ele não nos deu um carro. Então, nisso, nós agimos direto com Deus, com os nossos semelhantes. Queremos um pouco de leite e depois queremos a vaca inteira. Não é verdade? E reclamamos. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, adorar só a Deus e prestar culto e louvor só ao Deus Todo-Poderoso. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Os homens, eles querem ser adorados, como Nabucodonosor, que fez a estátua de si mesmo e quis ser adorado. O construtor da Torre de Babel queria ser adorado como Deus. Muitos reis, como o Faraó, queria ser Deus e queria ser adorado como se fosse Deus. Mas nós adoramos a Deus. Neste momento, neste culto que nós prestamos a Deus no domingo à noite, nós adoramos a Deus. Então vem esta pergunta: o que é adorar? O que é adorar? O que faz uma atitude ser uma atitude de adoração? O que faz? É exatamente isso. É quando é uma espécie de amor total, de uma entrega total. Quando nós amamos, nós entregamos a nossa vida para aquela pessoa cuidar de nós e nós cuidar dela. É o amor humano. Mas existe aquele amor, mesmo humano, que é quase divino, que é o amor entrega total. Nós precisamos de muita coisa, mas o que nós temos já é suficiente para adorarmos a Deus. Os pássaros adoram a Deus, as árvores adoram a Deus, e os servos de Deus adoram a Deus. Mas às vezes nós nos reclamamos e vivemos reclamando, e em vez de adorar a Deus, nós reclamamos e falamos. Se chove, reclamamos. Se não chove, reclamamos. Se tem, reclamamos. Se temos demais, reclamamos. Se não tem, reclamamos. E isso é uma afronta a Deus. Uma afronta. Se temos filho, reclamamos porque temos filho. Se temos esposa, reclamamos porque temos esposa.
Se temos marido, reclamamos porque é chato, é um bicho velho chato. Então, estamos sempre reclamando. E isso é o contrário de adoração. O contrário da adoração é reclamar. Nós temos o direito de reclamar, não temos? Temos. Mas temos mais motivos para agradecer ao divino. E quem agradece a Deus e quem adora a Deus sabe se relacionar com a vida. Porque se nós é grato com Deus, nós é grato com o nosso irmão. Mas se nós não é grato com Deus, então nós é ingrato com o nosso irmão. E para nada presta. Nossos irmãos para nada prestam. Nada é bem feito. Nada é certo. Basta uma frustração e tudo é jogado no inferno das emoções. Por quê? Porque nós não somos gratos a Deus pelo que Ele fez. E quanto mais aos homens. A murmuração fez o povo de Israel passar 40 anos no deserto e morrer no deserto. É verdade. Eu sei que precisamos de muitas coisas. Mas em vez de reclamar, a gente tem que fazer voto e correr atrás e tentar e buscar. E não existe nada perfeito nesta terra, nem igreja, nem pessoas, nem situações. Mas a ingratidão do coração humano é muito grande, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Somos extremamente ingratos. É nosso mesmo, é de nós mesmos. Eu me lembro de um caso que o rapaz é francês, espírita, e ele fez uma creche. E nessa creche, ele sustentava as pessoas até os 18 anos. E aí, quando a pessoa fazia algum curso, alguma especialidade, eles pagavam. E tem um rapaz que foi tirado da rua, que fazia o curso de advocacia. E com 18, 19 anos, já estava no meio do curso de advocacia. E a instituição bancou a mocidade dele toda, ainda bancava uma bolsa para ele. Olha, com poucos anos, questão de 2 ou 3 anos, ele iria ser advogado ou talvez juiz. Mas tinha uma lei na creche que a pessoa poderia dormir e viver na creche e comer até os 18 anos. Depois de 18 anos, teria que sair da creche. Bem, a bolsa que foi conseguida para ele pelo francês era até ele se formar. Então ele tinha uma bolsa aí, olha. Mas a dormida ele não podia fazer a pessoa dormir lá, porque senão os outros iam querer também. E ele entrou em contato com o francês e disse que faltavam apenas 2 ou 3 anos para ele se formar, que o francês permitisse ele dormir e morar na creche. Então o francês disse, não é possível, por causa da lei, da instituição. Eu não posso ter alguém lá com mais de 18 anos. Mas a bolsa está garantida, você faça e veja o que você pode fazer, um quarto, alguma coisa. E ele disse, o senhor vem quando aqui? Aí ele disse, não, eu estou aí no mês de junho. Ele disse, ótimo, eu quero falar com o senhor. Aí quando o francês veio com a mulher dele, veio para o hotel, esse jovem foi lá. Olha, ele foi criado desde os 8 anos, 7 anos, ele foi tirado do meio da rua. A mãe drogada, o pai traficante. Então, ele recebeu comida, guarida, psicólogo, psiquiatra, tudo, televisão, tinha um quarto, tinha tudo. Agora, com 18 anos, 10 anos depois, aí teve esse moidinho aí, da lei, da instituição. Mas o francês podia ter permitido ele ficar lá, mas era lei. Se ele permitisse, tinha mais 30 querendo ficar. Então ele chegou, foi falar com o francês
francês continuou dizendo que não podia, por causa da documentação, da legislação da instituição. Ele está bom. Ele ligou para uns amigos dele, os amigos vieram, assaltaram o francês, roubaram, mataram a mulher do francês e mataram o francês. E ele roubou tudo, tirou carteira, tirou sapato, tirou tudo. Só que o cara do hotel chamou a polícia. Aí a polícia chegou, não deu tempo para eles fugirem, o cara do hotel desconfiou, muito tempo dentro de um quarto, uma pessoa, entrou mais dois, a recepção do hotel desconfiou, tanta gente lá em cima, tanto tempo, por quê? Eles já tinham matado, colocado dentro de malas. Olha só, gente do céu, ele esqueceu 10 anos que o francês ajudou ele, só por causa desse moídozinho aí. Então nós é assim também. Não é nesse grau de abominação, né? Mas nós somos muito ingratos. Ingratos principalmente com Deus. Porque o nosso Deus, Ele tem nos proporcionado tudo. Mas às vezes trocamos Deus pela academia, às vezes trocamos Deus por uma ideologia, trocamos Deus por dinheiro, por fama, por prazer, e mandamos Deus se lascar. E achamos que Deus não fez nada por nós. Mas quem mantém a nossa vida, quem nos dá o viver é Deus. Deus já deu muito mais do que eu mereço. Eu agradeço a Ele por tudo. A salvação é apenas um detalhe. Por quê? Porque Ele já me deu a vida, eu não merecia tudo isso. Então, adorar a Deus é entrar em sintonia com o próprio Deus. É reconhecer que existe alguém maior no universo que rege todas as coisas, e este alguém é bom. Não é apenas você dizer, adora, 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 adora. Deus não quer um MP3. E adorar a Deus é colocar Deus sobre todas as coisas. Não quer dizer que você vai desprezar as demais coisas, não. Mas Deus é tudo. Jesus é tudo. Então nós adoramos ao Senhor. Chegou a hora de nós termos novas experiências com Deus. Como? Mesmo sem ninguém, sem estar na igreja, nós ajoelharmos e te adorarmos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, te agradeço, Deus. A gratidão e a adoração faz você entrar em conotação com Deus. A Bíblia não fala, compete àquele que serve a Deus, que seja grato a Ele, né? Que reconheça que Ele é galardoador. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Diga comigo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Você acredita que Deus é fiel, justo e maravilhoso? Você acredita que Deus é misericordioso ou não? Atribuir a Deus a nossa vida e as primícias de tudo que temos. Vamos adorar a Deus de coração. Não importa se você é católico, se você é evangélico, espírita, importa que você adore a Deus. É tudo que o diabo quer, ele quer a sua adoração. Ele quer que você exalte a instituição que você participa. Ele quer que você diga, minha igreja é a minha solução, o meu pastor. O seu pastor é muito importante, a instituição também. E você tem que ser grato a ela, a sua instituição, ao seu pastor, porque é seu líder. Mas adorar somente a Deus. Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus. Aí eu pergunto para mim e pergunto para você também. Quantas vezes durante o dia você agradece a Deus? Só você, sem ninguém ver. Entendeu? Muito obrigado pelos filhos, muito obrigado pela esposa, muito obrigado pelo meu marido, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelos livramentos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Quando fazemos isso, quando adoramos ao Pai Celestial, ao Deus toda a honra e toda a glória, nós entramos em conotação, em alinhamento com Deus. É o amor que nos une, mas a adoração é uma espécie de amor sagrado, porque tem amor da carne, tem amor da alma e tem amor do Espírito. A adoração é o amor do Espírito. Sim, não é apenas assim, o Deus Todo-Poderoso e eu lá embaixo, não. É uma adoração, é um agradecimento. Se Deus me fez, eu não sou um acidente de Deus. Eu não sou um acidente de Deus. E se você começar a adorar a Deus, você vai ter uma unção diferente. Você vai começar a olhar para o seu filho e agradecer a Deus pelo seu filho. Você vai começar a olhar para o seu esposo e vai agradecer a Deus pelo seu esposo, mesmo ele sendo do jeito que é. Você vai olhar para o seu corpo e vai ver aquela barriguinha, mas você vai agradecer a Deus pela barriguinha. Vai agradecer a Deus por você existir. E você vai ver as coisas diferentes. Deus é o universo. E entrar em conotação com Deus é entrar em conotação com o universo inteiro. Precisamos adorar. Mais do que teologizar, precisamos adorar. É uma coisa que Lúcifer não fez. Por mais que você que está me assistindo seja teóloga ou teólogo, eu sou um super teológico, o diabo é mais do que você. Sabia? Pastor, eu sou formado em raiva, em riva, em rova e em ruiva. Eu sou o teólogo, o super teólogo. O diabo é mais teológico do que você. Eu sei muita coisa da Bíblia. O diabo sabe mais do que você. Eu tenho muita fé. O diabo tem mais fé do que você. Mas uma coisa o diabo não consegue fazer. Ele não consegue adorar a Deus. Ele não consegue, ele quer adoração para si, mas ele não adora a Deus de jeito nenhum. Olha bem, você quer fazer uma coisa que o diabo não consegue fazer, adore a Deus. Adore a Deus, porque ele não consegue fazer. Se você disser, eu li todos os livros de Berkhoff, teologia sacerdotal, teologia católica, teologia evangélica, eu sou mestre em santidade pela Universidade de Haifa, eu sou conhecedor de todos os mistérios. Até Paulo falou, se eu for conhecedor de todos os mistérios e não tiver amor, de nada seria. Então, se você disser, eu sei a história de Israel, a história da Baixa da Égua, a história do... o diabo sabe mais do que você. Sabe ou não sabe? Não, porque segundo a teologia tal, o diabo já leu os livros de Berkhoff tudinho, teologia católica, teologia evangélica, inclusive ele participou de tudo aí. Mas uma coisa o diabo não faz. Quando um simples analfabeto dobra o seu joelho e diz, obrigado, Jesus, obrigado. Não diz nem obrigado, diz obrigado. Obrigado, Jesus. Quando ele reza uma Ave Maria e adora a Deus, quando ele ora um Pai Nosso e adora a Deus, o diabo não consegue. O diabo não consegue, a única coisa que ele não consegue é adorar a Deus. É algo que só um filho, só uma pessoa que ama consegue fazer. O diabo não consegue. Ele faz fogo descer do céu, ele tem mais fé do que você, ele sabe sobre física quântica, ele sabe sobre neutrinos, poderes espirituais, dimensionais, mas ele não sabe adorar, porque ele não entra em conotação com Deus, de jeito nenhum, porque ele quer ser Deus. Mas, pastor, eu sou mortal, eu posso entrar em conotação com Deus? Pode. Você se tornará um mortal melhor. Você vai se tornar um marido melhor,
uma esposa melhor e uma pessoa melhor. E você vai se compreender e vai compreender o ser humano. O ser humano é extremamente ingrato com tudo, com tudo. E Deus sabe disso. Porque Deus nos proporciona água, mas o ser humano tem raiva. O cara constrói uma casa dentro do rio, o governo não faz nada, o exército vive dormindo dentro do quartel, aí vem a chuva. Ah, é Deus. Não, peraí, Deus não mandou você construir a casa dentro do rio, não. Cadê o gogô? Cadê os essos? Estão tudo dormindo. Então, o que fazer? Nós colocamos em Deus pela estupidez que nós temos. Nós agradecemos a Deus nada. Nada. E isso assim, Deus fica triste. Porque nós não agradecemos a Deus. Nós reclamamos, confiamos muito na nossa sabedoria. Eu faço que nem minha velha mãe, Dona Marinete. Eu só sei que eu estou viva. Porque é tanta sabedoria, é tanta teologia, é tanta gia, e tome gia, e tome finha, gia, e tome gia. Satanás é mais teológico do que qualquer pessoa na internet, na igreja, em qualquer lugar. Mas uma coisa que o demônio não faz é quando uma chiquinha, um chiquinho adora a Deus. Uma coisa que o diabo não consegue fazer. Você faz um milagrinho orando ali, aí o Satanás faz um milagrão, faz fogo descer do céu, pela fé dele, que a Bíblia fala que ele tem fé, mas ele não consegue adorar. Quer estudar a história da igreja, a história disso, a história daquilo? Ele sabe muito mais do que você. Mas ele não consegue adorar. Chegou a hora de nós adorarmos a Deus, para nos tornarmos pessoas melhores. É obrigado? Não. Se fosse obrigado, não seria adoração. Ninguém é obrigado a adorar. O que nós vemos hoje é muita teolobiba e pouca adoração. É o pessoal só reclamando, só falando mal, só dizendo que fulano é pecador, fulano é um cara... Blá, blá. Adorar a Deus é muito importante. E isso é pessoal. Eu não posso adorar a Deus por você. Você não pode adorar a Deus por mim. Isso é um ato de gratidão. Eu me lembro que houve um grande evento na cidade de Caruaru. E o pastor local falou comigo: Joilson, você consegue alguns ônibus para mim? Na época eu tinha muita amizade na política. Eu disse: eu consigo. E conseguimos 3 ônibus. Era para conseguir 4, mas eu consegui 3 e um monobloco. Ou seja, eram 3 ônibus normais e um monobloco. O que é ônibus monobloco? É aqueles ônibus compridão que tem 2 eixos atrás. Aqueles ônibus, eles são muito bons, muito confortáveis, só que eles não conseguem entrar em ruas pequenas, porque eles são muito compridos. É um tipo de Scania. E descemos com toda a igreja, lotado. Fomos para Caruaru e foi um evento muito grande de cura e libertação que houve lá na Praça de Caruaru, onde tem um forró, né? A Praça de Caruaru, Campina Grande tem a Praça do Parque do Povo, que é 3 vezes maior. Eu trouxe aqui para Campina Grande também esse evento de cura. Deu em torno de 30 mil pessoas. Lá em Caruaru deve ter em torno de 20 mil pessoas. Então levamos a igreja contente e tal. Na volta, né, os 3 ônibus voltaram e eu vim no monobloco, né? E aí uma irmã chegou para mim e disse: a gente vai chegar quase 2 horas lá na cidade. Eu digo: o evento demorou, não foi? Ela disse: não, é porque a gente vai para a igreja e tem que pegar um táxi, na época não tinha Uber, e tem que pegar um táxi para um bairro chamado Liberdade. Eu digo: mas espera aí que eu vou resolver, tá? Eu cheguei para o motorista dirigindo. Eu digo: irmão, dá para você entrar no bairro chamado Liberdade? É antes, no centro. Ele disse: não, o acordo foi a cidade, Caruaru, cidade, em frente à igreja. Eu digo: mas assim, a gente pode conversar, né? Aí puxei uma notinha de 100, na época valia muita coisa, a oncinha, né? E aí, tá um calor danado, não tá? Aí ele olhou e veio: tá um calor danado. Aí eu dei 100zinho para ele. Aí ele disse: eu deixo. A menina vai ficar onde? Na Liberdade. Eu entro ali, próximo à rodoviária. Pronto. Então lá vem ele com o ônibusão.
As 4 meninas que eu falo senhoras, né? Senhoras. E aí, quando a gente chegou na Liberdade, mais ou menos a 100 metros da casa dela, tinha uma lanchonete, até hoje de esquina, em frente ao shopping, né, funcionando. Aí ela disse, onde é a sua casa, irmã? Ela disse, é ali, aquela dali, ó. Do ônibus a gente via a casa. Aí o motorista, agora não dá, porque o ônibus é um monobloco. Ele não entra aí, não. Se ele entrar, ele engancha a frente e a traseira e os pneus ficam rodando. Aí entope a rua. A rua é muito estreita e tem um buraco descendo assim. Então, se eu for virar, eu vou ter que parar o trânsito todinho e corre o risco dos pneus sair do chão. E aí bate a dianteira, bate a traseira e não tem tração. Ele explicou direitinho, não foi? Aí eu disse, irmã, eu estou vendo a sua casa aqui, a irmã desça, que a gente fica daqui olhando. Pode descer às 4, mas rapaz, essas mulheres me esculhambaram. Foi. Esculhambaram, é porque vinha de um evento de cura. Os espíritos, o cara, em nome de Jesus, cura, libertação. Essas irmãs só não disseram que eu sou filho de rapa. Mas me xingaram demais. Eu vou contar para o bispo o que o senhor fez. E elas não sabiam que eu tinha pago para deixá-las lá. Eu digo, mas eu fiz o que com a senhora? Porque o senhor não quer me deixar em casa. Sim, mas sua casa é ali. Dá para o senhor ir, dá para a senhora ir, a gente fica olhando. Mas, rapaz, essas mulheres, Ave Maria, saíram xingando, saíram falando mal. Olha só. Aí eu disse, de nada. E aí o cara disse, mas rapaz, eu digo, não, deixa quieto. O que a gente tem que fazer, faz, né? Esperar gratidão do ser humano é uma loucura, não é verdade? Nós é mesmo ingrato, nós não é ingrato também, né? Então, assim, a ingratidão, se nós somos ingratos com nós mesmos, imagina com Deus. Imagina com Deus. A adoração faz com que você entre em conotação com Deus. E qualquer pessoa pode adorar a Deus. Veja que Jesus Cristo foi adorado por aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus Cristo foi adorado pelo cego de Jericó. E Jesus Cristo foi acusado pelo cara do tanque de Betesda. Porque ele acusou de Jesus Cristo ter curado ele e levado à cama. Olha que erro que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo é demais, né, Jesus Cristo? Assim é demais, meu irmão. Jesus Cristo tinha curado ele de 38 anos de enfermidade e mandou ele levar à cama, então ele acusou Jesus Cristo de ter levado à cama. Olha. Será que tem gente assim ainda hoje, ó? Tá cheio. E a mulher do fluxo de sangue se ajoelhou e adorou. E a mulher cananeia se ajoelhou e adorou. E o cego de Jericó se ajoelhou e adorou. Olha! Então, gente, a adoração, ela faz parte de um propósito divino. Você estará em conotação com aquilo que adora. Se for o demônio, você vai entrar em comunhão com ele. Você vai ser uma demônia ou um demônio. Quem adora o demônio é igual a ele. Hoje é bonito, né? As pessoas, eu sou satabipa, eu sou demonibipa. Então, quando a gente entra e adora o demônio, a gente é igual a ele ou fica igual ou parecido. Mas quando a gente adora a Deus, a gente entra em comunhão com a alma de Deus, porque Deus tem alma. Nosso Deus não é desamado, não. Então, adore a Deus. Essa é a mensagem. Peça, chore, reclame a Deus algumas coisas que estão faltando, mas não deixe de adorar, não. Agradecer é um ato de adoração. Agradecer é um ato de adoração. E que nós venhamos aprender com isso. Não é para você ser abobalhado, mas ser grato. Entendeu? Ser grato. É uma maneira de você olhar a vida. Você pode ter um filho e reclamar por ter filho. Quantas mulheres não tiveram? O cara passou e deixou 3 filhos na vida da mulher. Tudo bem, não deu certo, foi embora. Então ele virou o Satanás, os filhos viraram o diabo. Ei, peraí. Não deu certo, não deu, mas deixou 3 frutos. O amor, o love, o tempo. Não deu, o que pode fazer?
Entendeu? Mas assim, se nada for 100%, não presta para nós. Então nada presta. Sabe por que nada presta para você e eu? Porque a gente quer as coisas 100%. Mas não existe nada 100%. Não. Então nada presta para nós. Mas se for 90, também não presta. Tem que ser 100. Aí eu pergunto para você e eu, você é 100%? Eu sou 100%? Eu fico incrível como nós, pecadores fracos, cheios de defeito, de croca e de birra, queremos as coisas tão perfeitas. Queremos igreja perfeita, pastor perfeito, irmão perfeito. Queremos que os pastores não peidem e nem caguem. Queremos que os padres não errem. Queremos perfeição da igreja. Um bando de hipócritas nojentos que anda tudo cagado, bunda suja. Queremos perfeição. Aí a gente olha o rabo desse tamanho. Olha. Epa! Porque nós queremos que seja perfeito. Queremos que a nossa mulher seja perfeita. Queremos que o seu marido seja perfeito. E aonde nós vamos encontrar essa perfeição? Em canto nenhum. Em canto nenhum. Hã? O cara veio falar de um padre para mim. Eu digo, deixa a vida do padre, rapaz. Eu ainda gosto dele. Que isso, pastor? O senhor vai gostar do padre? Sim, eu gosto. Mas ele errou. Ele disse, quem não erra, meu amor? Todo mundo vai errar, meu amor. Entendeu, meu amor? Então, se você não ama o imperfeito, você não vai amar ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua mulher, nem seus filhos, nem seu marido, nem ninguém. Ah, porque fulano grita, fulano caga, fulano peida. Então, e você? E você? A gente nunca olha para o nosso... a gente só olha para dos outros. Não é verdade? Então, vamos adorar a Deus. É um incentivo, não é obrigação. Não. Você é obrigado a adorar a Deus. Ou você... tem uma música, velho do céu, tem uma música que diz, ou você adora é comida de bicho, vai te lascar, vai Ave Maria, velho. E é bonita a música. Ou você adora ou você é comida de bicho, vai te lascar, velho. Não, você não é obrigado a adorar. Mas se você quer ter um encontro com o divino, você sabe que Deus é o divino? Eu sou pecador errado, muito, mas Deus tem sido tão fiel na minha vida, mesmo sem eu merecer. É verdade, nós não merecemos não. Então assim, Deus é tudo. Você quer ter um contato com Deus, sirva a Ele, aí você vai ter favores dEle. E independente de favores, a vida já é o maior favor de Deus na sua existência. De fato é que poderíamos nem ter existido. Se eu não existisse, você não ia saber nem que existia o Joicinho de Assisinho. Não é verdade? Se Dona Marinete não existisse, se você não existisse, mas ia fazer falta. Você faz plano, parte do plano de Deus. O primeiro pecado de Lúcifer foi a inveja e a ingratidão. Ele era invejoso e era ingrato. Mas eu desafio, uma coisa que Lúcifer nunca vai fazer, é adorar a Deus. Deus é maravilhoso, pastor. Ele não olha para os nossos pecados. Exato. Nós temos o favor imerecido, que é o favor imerecido da graça de Deus. Deus é bom para mim. Minha filhota está enorme, está com 5 quilos, 3 meses, pastor. Olha, gentizei. Olha, manda aquela foto de novo para mim, para colocar no meu status. Olha, e lembre-se, assim, faça as coisas boas e não passe em rosto. E não exija de ninguém gratidão. Se alguém for ingrato para você, não passe na cara não, porque Deus nunca passou na cara. Né? Mas tem gente muito ingrato, mas é muito mesmo. Tinha um cara que eu gostava até muito dele, mas eu achei ele muito ingrato, então me afastei dele. Ele conversando, ele disse, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Deus me enviou para aqui porque Ele quis. Rapaz, eu também não pedi para Jesus Cristo morrer por mim. Meu Deus do céu.
Esse cara não agradece nem a merda que caga. Não merece não, Deus, Jesus Cristo morreu? Morreu porque quis, eu não mandei ele morrer? Olha! Olha. Eu digo, rapaz, se esse cara não agradece a Deus, imagina o ser humano. Então, e a outra parte primeiro, adorar a Deus é um tipo de amor sagrado. É um amor condicional. Tipo assim, mãe que ama o filho independente. O segundo é um relacionamento que você tem com Deus. Um relacionamento energético. Energético. Em conotação com o divino. Você adorar a Deus. Onde é que eu adoro a Deus? Uns dizem que é para adorar ali, outros dizem que é para adorar acolá. Mulher, Jesus Cristo falou. Virá dias em que você nem adorará no Monte Gerizim, nem no Monte Ebal, nem lá no Templo de Israel. Você vai adorar em espírito e em verdade. Aonde? No meio da rua, debaixo de um pé de manga. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, meu Senhor, te adoramos neste viver. Rei dos reis e Senhor, te adoramos no nosso viver, deixa eu ver aqui, para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te adorar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Eu estava me lembrando hoje à tarde de uma igreja que eu dirigia no sítio. Os irmãos tão animados. A igreja era de palha. Os bancos eram chamados banco morde-bunda. Aqueles banquinhos feitos no prego. Né? E eu me lembrando dessa música aqui. Lá, os irmãozinhos com aqueles perfumes de sítio, com aquele jeito de sítio, com os cavalos amarrados na porta da igreja. Dízimo e oferta era dado de melancia, de dinheiro também, mas dava de melancia. Eu trazia o meu fusquinha cheio. Eu tinha um fusquinha branco, eu trazia o fusca cheio. Era melancia, feijão verde, carne de bode, era. E eu me lembro que eu gostava tanto de ficar ali ao redor daquela igreja, enquanto o pessoal cantava para eu ir pregar, eu ficava, que maravilha. Eles cantavam esse hino. Antigamente existia pureza nos sítios, né? E o povo ali, ia com aquele paletó, com aquela calça jeans, aquele sapato, aí todo mundo cantando. Ainda me lembro a porta da igreja, tem uma porta atrás, do lado esquerdo, eu saía e ficava olhando para os irmãos, eu ia lá para a porta, tem uns irmãos que ficavam em pé, outros que ficavam sentados, aí eles cantavam esse hino aqui, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver.
para te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante comigo. Em espírito, te agradeço, Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Esse hino vai ficar na sua mente a noite toda e amanhã o dia todo. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adorar, meu prazer é estar na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Espírito Santo de Deus nos leve a adorar o Pai. É a única coisa que você faz dentro da igreja ou fora dela que o inimigo não pode fazer. O inimigo, ele prega melhor do que você. Hoje a IA está pregando mais do que muitos pastores. Mas uma coisa o inimigo não pode fazer, é adorar. Adorar, as árvores adoram a Deus. Os animais adoram a Deus. E nós adoramos a Deus. Os anjos adoram o Senhor. Não é porque nós somos obrigados a adorar, é porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A adoração é como um beijo. Ele não pode ser obrigado. Ele tem que ser voluntário. Então entre em conotação com Deus. Através da adoração. Tem hora que nós temos que ser super teológicos. Tem hora que nós temos que saber histórias e mistérios. Mas tem hora que nós temos que dobrar nosso joelho, a nossa mente e dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu quero adorar a Deus agora, porque essa igreja é maravilhosa. Quantos já deviam estar dormindo, mas estão assistindo, participando deste culto maravilhoso, é o culto de domingo. Sim, nós adoramos a Deus por tudo o que Ele fez, pela bondade que Ele tem feito em nossa vida. Conseguiremos o que nós queremos, porém o que Ele já nos deu já é suficiente. Será que 50 anos de história não tem nada para agradecer a Deus? Será que 40, 30 anos de história que você tem não
não tem nada para agradecer a Deus, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, até pelas lutas que passamos, que muitas vezes nos molda. Porque uma ostra que não é ferida, ela não produz pérola. Às vezes a pessoa fica reclamando de Deus pelo que o homem faz. Nós é ruim, nós é mal. Então alguém te faz um mal, alguém te faz algo, mas Deus, peraí, não foi Deus? Meu marido me deixou, mas Deus, né? Peraí, seu marido não é Deus. Deus não mandou seu marido deixar você. Não, minha mulher me deixou, é a minha dívida. Então, adore a Deus. Adore e você vai notar que vai fluir. Vai notar que vai fluir. E ame o que você tem, e você terá mais. Agora você gosta do que você tem, você cuida do que você tem, mas adore só a Deus. A adoração é maior, é o primeiro mandamento, né? É o primeiro mandamento, Jesus, é muito forte, pastor, O primeiro mandamento é adorar, é a única coisa que o diabo não consegue fazer. Você pode estudar a teologia 30 anos, ele sabe mais do que você. Você pode ter revelação, dom, mas ele sabe mais. Mas adorar ele não faz. Adorar o diabo não faz. Se você é do sítio, adora a Deus porque você é do sítio. Se você é da cidade, adora a Deus porque você é da cidade. Eu quero agradecer a Deus porque Ele tem sido bom comigo até agora. E sempre será, até o fim. Eu estarei convosco até o fim. Agradecer a mãe que a gente teve, o pai, depois que minha mãe foi embora, que meu pai foi embora, a gente fica, mais rapaz, eu nunca agradeci o trabalho de Dona Marinete. Até para passar meu paletó, ela toda empinada com aquela bundona dela, ela passava meu paletó com tanto orgulho. Olha, meu pai, eu nunca agradeci ao meu pai, porque ele trabalhou tanto para fazer a feira. Os livros que meu pai comprava, minha mãe comprava, minha mãe era mais livro, né? Os livros, e dizia, estude, Joicinho, que o mundo é daqueles que sabem as coisas, os conselhos, os carão. Eu agradeço a Deus por tudo, por você que está aqui, por todos. Não vou citar nomes para não ser ingrato aos demais. Pela igreja. Hoje nós temos essa versão da igreja, que é uma versão eletrônica. Você está aí ao vivo, são 10h30. Tem gente na Inglaterra me assistindo, tem gente na Suíça me assistindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo canto. Então eu tenho que ser grato a Deus. Tem que ser grato a Deus. Não, mas porque eu sou... Não, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu sei que a gente quer viver e ser feliz, né? Mas o que Ele me deu já é suficiente. E uma certa vez fizeram uma pergunta, e se Deus mandar você para o inferno? Eu digo, está mandado. Se mandar, está mandado. Eu ainda vou agradecer a Ele, porque Ele me deu tanta coisa sem eu merecer. Se Deus me mandar para o inferno, porque o ser humano manda qualquer um. Se Deus me mandar para o inferno, eu não vou reclamando, não. Eu quero só que Ele me acabe. E pronto. Mas eu vou agradecer. Valeu, Jeová. Valeu pelo amor, valeu pelas aventuras da vida, valeu. Deus é extremamente bom. Extremamente bom. E o que Ele fizer está bem feito. Né? E eu agradeço muito a Deus, né? Curitiba está atenta. Curitiba passou 3 horas hoje me assistindo de tarde. Está por aqui a Érica, está por aqui novamente. Maria Oi, lá na Inglaterra, olha só. Shirley, Genilson aqui na minha cidade. Elaine Aguiar de São Paulo, Não, Então, assim, Deus não manda ninguém para o inferno, é verdade, a pessoa vai só, Então, preste atenção, adore a Deus. Procure ter um momento de você e Deus, entendeu? Sem esposa, sem marido, só você e Deus. E aonde, pastor? Onde é que eu vou encontrar Deus? Dentro de você. Não é só as pessoas perfeitas e santas
que poderão encontrar a Deus. Pois ninguém vai encontrar. Ninguém vai encontrar. Porque todo mundo é falho. Então, quando você estiver só, se ajoelhe, agradeça a Deus, canta um hino para Deus. Sergipe está presente aqui, ó, Eliana Aguiar. Somos obras de Deus, exato. Somos obras de Deus. E adorar a Deus não é aquela, agora iremos adorar a Deus. Aí vem aquele cantor com a voz bonita, lora, lora, lora. Lora, 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 lora. É claro, existem os cantores profissionais que têm uma vozeirão, né? Mas quando a gente adora a Deus, quando a gente canta de coração, quem escuta se apaixona. Deus, Ele quer ouvir tua voz. Falar em voz, quando uma pessoa canta de coração, né? A minha mãe dizia que tinha uma amiga que ela era fanha. O que é fanha? É aquela mulher que tem uma rachadura, ou homem, né? Que tem uma rachadura no centro da boca. Aí ela fala assim, ela ri. E ela passava o dia cantando. Minha mãe lavando roupa de um lado e ela lavando roupa do outro, dos ricos de Rio de Janeiro. Né? E ela cantava, minha mãe dizia, eu sinto tanta saudade da comadre fulana de tal, que o pessoal antigo tem esse negócio de comadre, né? Aí ela cantava, a minha mãe ela cantava assim, cadê você que nunca vai eu aqui, que nunca deu pra me fazer feliz, e não, cadê você? E minha mãe gostava de ouvir ela fanha, né? Aí minha mãe cantava do jeito que ela cantava. Eu nunca conheci essa mulher, eu saí lá do Rio de Janeiro com 6 anos, 5 anos, pra cá. Então, não me lembro se eu conheci ela, mas eu me lembro que minha mãe cantava. A comadre fulana, cantava tanto, carinha. Olha, e lavando roupa. É o coração que dá o brilho final de todas as coisas. A lógica é muito importante, mas é o coração que dá as cores da vida. Então, quando você cantar para Deus, não precisa você ser não. Você canta para Deus no banheiro, você canta para Deus lavando seus pratos, lavando sua roupa, no trabalho, dirigindo a caminhoneta, dirigindo a branquinha, né? Eu tenho a pretinha, aí a Genilson tem a branquinha. Aí você canta ao Senhor, fala com Ele, é só você e Ele, você e Deus. Entendeu? Não precisa ninguém estar ouvindo. Você e Deus. Você, tu e Deus. Como muita gente está deitado me assistindo agora. Ninguém está vendo, só nós está em conotação. É você e Deus. Tente cantar uma música para Deus. Além de você pedir, nós pede mesmo, que é para pedir. Né? A gente pede a quem pode dar. Deus é Deus. Mas a gente pede e tal, mas crie em você uma maneira de adorar. 5 minutos. Em espírito e em verdade. Na igreja católica, na igreja dos crentes, na igreja da Baixa da Égua. Não, é onde você estiver, no meio do mato. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Muito obrigado. Eu estava hoje jantando e agradecendo a Deus, porque muitos não têm o que jantar. Esses países aí que vivem em guerra, com esses ditadores malditos, morrendo de fome, muitas tendo que vender até o corpo para jantar. Venezuela, né? Esses lugares aí, Irã, Iraque, vivem em guerra, o pessoal só vive querendo guerra, querendo matar, querendo... Imagina uma jovem, um homem lá, hoje a gente é pastor, então é bem reconhecido pela sociedade. Lá não, lá eles amarram uma corda no pé e saem arrastando, fica só os pedaços no chão. Obrigado a Deus pelo Brasil, a gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Vai tentar andar com a Bíblia debaixo do braço no Irã? Vai tentar para tu ver? Tem alguns países, que aqueles países que fizeram a novela da Globo, que é os caras dentro dos buracos, tingindo pano, como é o nome? Ali, meu amigo, o cara leva cacetada se você tiver com a Bíblia debaixo do braço. E depois, se não tiver ninguém perto, eles matam. Olha, como é o nome daquele país que a Globo exaltou tanto? Morrendo de fome, lascados,
mas se você aparecer com a Bíblia lá... Na China está com esse problema também. Na Coreia do Sul, eles matam toda a família se encontrar uma Bíblia dentro da sua casa. Olha, como foi o nome daquele país que a Globo fez uma novela, todo mundo dançando e tal. Aquilo é uma cortina de fumaça danada. Tem países que são pobres. O país mais pobre do mundo odeia a Bíblia. Odeia a Bíblia. Como é o nome do país mais pobre do mundo? Eu conheci um traficante de Bíblia lá, né? Como é o nome do país mais pobre do mundo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, o Espírito Santo... coloca o país mais pobre do mundo, pra você ver. A Coreia do Sul é morta de fome. A Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte é morta de fome. Lascados e meio. Não é lascado, não é lascados e meio. Mas se você aparecer com a Bíblia, ele mata você, mata sua mãe, mata seu pai, mata os filhos. Lá você só pode comprar tantos de arroz, tantos... Gente, a gente tem tanto que agradecer a Deus, né? Tantos que agradecer a Deus, né? Olha... Não, é outro lugar que fica tingindo lá com os lagos, aí eles ficam tingindo as roupas. A novela foi dentro daquela roupa ali, couro de boi, essas coisas, né? Então, aquele país ali, eles dão porrada em turista quando tem o guia. Sem o guia, eles desaparecem. Olha. Então, a gente tem que agradecer a Deus pela comida que come, né? Olha, Marrocos, Marrocos tem muito problema com o evangelho. Muito. E veja aí qual o país mais pobre do mundo, da Europa. Também odeia a Bíblia, odeia Deus, odeia tudo. Então... Marrocos, a igreja tem muito problema com Marrocos. Extermínio de pastores e padres. E outra coisa, se o cara tiver sem um guia, você for um turista, eles se respeitam por causa do guia. Mas se você sair fora dos turistas, eles metem o cacete, jogam pedra. Então, assim, aí a televisão fez aquela poesia toda, né? Vai pra lá, vai pra lá. Olha... Então, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. É porque a religião deles é contra o cristianismo, né? Eles acham que cristão é do diabo. Olha, glorifica a Deus pela sua vida. E você vai ter melhor, você vai ter uma vida melhor. Mas chegou a hora de nós chegar perto do Eterno e de nós ter comunhão com o Eterno. E a comunhão é feita através da adoração. Não somente a oração, porque a nossa oração é só pedido, né? E uma coisa pessoal, você pode entrar em conotação com Deus aonde você quiser, na igreja, fora dela, no meio do pé de manga, num partido de milho. Olha, então agradeça a Deus e ande como uma privilegiada e não como uma derrotada. E vamos vencer todos os problemas, com certeza. Porque Deus está conosco. Agradeça a Deus e também agradeça. Quando você agradece a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, aí vem amar o próximo como a si mesmo. Nós exigimos muito amor, mas damos pouco. Exigimos amor demais. Você tem que me amar, você tem que, né? Você não tem amor. A palavra de hoje é adoração. A conotação com Deus, o alinhamento com Deus é quando você adora. Era o que o diabo queria que Jesus Cristo fizesse. Ele queria que Jesus Cristo adorasse ele. Você nunca parou porque o diabo queria que Jesus Cristo adorasse ele? O que nós vemos é políticos se entregando a religiões, sacrifícios e deuses, porque esses deuses eles querem que você adore a eles. Mas adorar só o Senhor Jesus Cristo. Nem a anjo se adora, a anjo se faz acordo, mas não adora. Deus é o nosso Deus, o único digno de toda a honra e toda a glória é o nosso Deus. Ele existe muito antes de nós existirmos. E depois que nós formos embora daqui, ele continuará sendo Deus. Cristo disse, oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. As primeiras 4 linhas do Pai Nosso é só adorando. As 4 primeiras linhas do Pai Nosso, ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é só adorando. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E aí eu ia passando, tem uma igreja católica, o cara estava pichando a igreja católica. E eu disse, ei rapaz, pare com isso rapaz. Aí o cara é indecente. Hoje o mal está indecente, né? Você é o dono daqui, é? Eu digo, eu não sou não, mas eu vou descer daqui e vou chamar a polícia. E aí eu fiquei com medo dele estar armado, mas mesmo assim eu fiquei buzinando, fazendo barulho, e aí eles se sentiram e foram embora. E eu liguei para a polícia. Ó, tem alguém pichando o muro aqui, tem alguém puxando. Por quê? Mas o que o senhor tem a ver? É a casa de Deus. A igreja católica é a casa de Deus, a igreja dos crentes é a casa de Deus. Quando você ama a Deus, você se sente mal quando vê alguém estragando alguma coisa de Deus. Obrigado, membro há 1 mês. Deus te abençoe e te ilumine. O Old Blue, é membro há 1 mês, obrigado. Então que o Espírito Santo de Deus nos faça adorar. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Você vai se sentir melhor. Eu vou te dizer, eu dirijo igreja há 40 anos. Eu vou te dizer que não é costume da gente adorar. A gente adora na igreja, que é muito bom, é gostoso. Mas é muito difícil a pessoa em casa conversar com Deus. Deus, muito obrigado por o Senhor ter me feito. Assim, se o Senhor não tivesse me feito, ninguém nem ia saber que eu existi. Então, muito obrigado por o Senhor ter me feito aqui, mesmo nesse cosmo. De o Senhor ter esperado, que Deus podia ter acabado com Adão e Eva logo no começo, para não ter moído. Esperado eu nascer. Muito obrigado. Obrigado pela vida, pelas brincadeiras que eu tive quando era infância, pela saúde, pela vida. Dona Marinete, seu Joel, conversa com Jesus. Essa conversa não é para ninguém ver, nem seu marido, nem sua esposa. Conversa com Jesus. Ó Jesus, muito obrigado porque o Senhor me livrou do mal. O Senhor me livrou como livrou Mardoqueu, de Amã. Obrigado por isso. Ó, Jesus, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu te amo muito, tá? E eu te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu te agradeço por fulano, por cicrano, eu te agradeço por essa igreja bendita. Aí você canta um hino, vou cantar um hino para o Senhor. Não, eu tenho vergonha de Deus. Não tenho vergonha de Deus, não. E onde é que Deus está? Está escondido aonde? Ele não está escondido, ele está dentro de você. Então é uma questão de adoração pessoal. Não, porque a minha igreja, eu não quero saber de sua igreja, mano. Obedeça ao seu pastor, obedeça à sua igreja. Mas é uma coisa pepé. Sabe o que é pepé? Pessoal. Pessoal. Aí você diz, ó Senhor, antes de você pedir, entendeu? Imagina só você ser uma pessoa que as pessoas vivem pedindo as coisas. Tudo bem, sinal que você tem para dar, né? Mas assim, fica chato, né? Deus não quer elogio. Deus não precisa do seu elogio. Adoração não é elogio, não. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Não é elogio, Deus não quer elogio. E o que é adoração, pastor? É um amor espiritual. É como você tem o seu marido, de repente você está assistindo televisão, você diz, eu te amo, dá cheiro na careca dele. Tu é importante para mim. Aí o cara dá o sangue por você, se for grato, né? Então, assim, é um tipo de amor celestial. Você, ó Deus, muito obrigado, né? Eu não falo sozinha, eu falo com Jesus. Ótimo, fala com ele, canta uma música para ele. Inventa isso, por favor. Você não precisa, Deus não precisa do seu elogio. Se você é grande, você é maravilhoso, você é poderoso, eterno, blá, 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 claro, não é elogio. A adoração não é elogio. E é o quê? É assim, um relacionamento de amor.
Com o eterno Deus. E eu ganho o que com isso? Não é o que você ganha. Independente se ele der alguma coisa ou não, é um relacionamento que você tem com o eterno. Existe um eterno, o Deus eterno, que fez todas as coisas, inclusive nós. Então, quando nós adoramos a esse Deus, nós entramos em conotação com ele. E quando você entra em alinhamento com a pessoa, você pega partes da personalidade dele, você pega partes da pessoa dele. E é capaz. Então, adore a Jesus. Eu quero terminar essa pregação sobre adoração. Eu estou incentivando você a adorar, entendeu? Não precisa ninguém ver, não precisa você colocar na rádio, às vezes é apenas um papel. Quando a pessoa vê que está todo mundo olhando, aí faz Espírito. Aí quando vê que não tem ninguém, né? É uma conversa que você vai ter com Deus. Jesus, uns dizem que é para adorar lá no templo, outro falou que é aqui no Monte Gerizim. Aí Jesus Cristo chegará ao tempo, que nem adorará aqui nem lá, mas em espírito e em verdade. E o tempo agora é em espírito e em verdade. Converse com Deus, cante uma música para Ele. Eu tenho vergonha. Você está com vergonha de Deus? Eu tenho vergonha de Deus. Não, tenha vergonha não, tá? Cante, converse com Ele, adore a Ele, porque Ele é digno. E você vai ter um encontro maravilhoso com uma pessoa maravilhosa. Porque se existe uma pessoa boa neste universo, o nome dele é Deus. Vamos cantar comigo esse hino? Bora? Vamos cantar? Bora? É uma ligação com Deus, né, pastor? Maria Oi, é uma ligação com Deus. Por isso que tem o Cântico de Maria, tem na Bíblia o Cântico de Maria, tem o Cântico de Moisés. Moisés, antes de ir embora, ele fez um cântico. E você dá uma olhadinha no Cântico de Moisés para você ver. Aí em Salmo tem alguns cânticos também. É como se fosse uma adoração final. Olha. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Novamente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Novamente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode agradecer a Deus pela chuva? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Pode agradecer a Deus pelo sol? Meu prazer é te louvar. Então fica essa mensagem para você hoje. No momento que você adora, você não é obrigado a adorar. Não quero saber a sua religião. Eu quero saber se você quer ter um encontro com Jesus. O encontro é adorando. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer, eu te adoro, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado. Eu sei que um obrigado de uma criatura como eu, que existo e logo depois não existo, é muito pouco, mas eu te agradeço por tudo. Eu quero terminar agradecendo a Deus pela minha mãe, meu pai, pela minha família, minha esposa, e agradecer a você que é a igreja online. Sim, é uma versão nova da igreja, mas nós somos igreja, e onde tiver 2 ou 3 em meu nome, nós estaremos no meio. Estamos muito mais do que 2 e 3. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente. E eu louvo a Deus por tudo. Pela vida, pela existência, até pelas pessoas que não gostam de mim. Eu agradeço a Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu vim de ti, e de ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Seja bendita todos vocês. Seja bendito todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o seu poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor.
Santo é Senhor. Tem ungido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito minha vida florescer. Tem ungido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito minha vida florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Obrigado, Jesus. Gratidão.